Muito boa noite. A Câmara Municipal de Araraquara agradece a presença de todos e se manifesta honrada em nome da sociedade araraquarense em prestar essa homenagem à classe dos profissionais da farmácia em Araraquara, com a celebração do Dia Municipal do Farmacêutico, instituído por meio de lei do município, número 8.333, de autoria do vereador Jefferson Yachuda. Nos termos do artigo 3º desta lei, nesta celebração será entregue a comenda do médico farmacêutico a profissionais que tenham prestado relevantes serviços à profissão. A indicação cabe ao Conselho Regional de Farmácia. Lembramos que nós estamos ao vivo pela TV Câmara, no canal 17 da NET e em tempo real, também pelo Facebook e YouTube e no site da Câmara, www.cmararaquara.sp.gov.br. E vamos agora para a composição da mesa que conduzirá os trabalhos. Representando o presidente da Câmara Municipal de Araraquara, vereador Tenente Santana, o autor da lei municipal que instituiu em Araraquara o Dia Mundial do Farmacêutico. Vamos receber o vereador Jefferson Yachuda. Representando o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, vamos receber a gerente de assistência farmacêutica, senhora Silvana Lee. Representando o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, a diretora secretária-geral, Luciana Caneto Fernandes. O diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp Araraquara, professor doutor Luiz Vitor Silva do Sacramento. E temos a honra de receber, para a entrega da 5ª Comenda do Mérito Farmacêutico, o professor doutor Marcos Antônio Correia, acompanhado de sua esposa, a senhora Celina Correia. Para a abertura desta solenidade da Câmara Municipal de Araraquara, passamos a palavra agora ao vereador Jefferson Yachuda. Uma boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberto esta solenidade da Câmara Municipal de Araraquara para a celebração do Dia Municipal do Farmacêutico. Eu gostaria de pedir para que todos ficassem em pé, aqueles que puderem. Em atitude de respeito, vamos à execução do Hino Nacional Brasileiro. Poema de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. E na sequência, nós teremos a execução do Hino de Araraquara, letra e melodia da professora Aparecida de Godoy Aguiar. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada na salvação, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, em
Deitado eternamente em berço esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras obras em florão na América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estelado, e diga o verde louro desta fábula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil.
Pois bem, por favor, podem sentar-se. Este cerimonial registra e agradece a presença dos filhos do nosso homenageado, o Marcos, o Marcelo, a nora Patrícia e o netinho Vitor. Muito obrigado pela presença, viu? O nosso homenageado também recebeu alguns ofícios com esse teor. Foi com muita satisfação que recebemos o convite para a participação da sessão solene de entrega da 5ª Comenda do Mérito Farmacêutico à Vossa Senhoria. Nosso desejo, desde o recebimento do referido convite, era o de participar desta merecida e tão importante cerimônia, bem como parabenizá-lo pessoalmente, mas devido a compromissos agendados anteriormente, não será possível a nossa participação. Na certeza de que essa data marcará para sempre a sua história, e marcará, não é, professor? Aproveitamos para apresentar os protestos de nossa elevada estima e distinta consideração. Este ofício vem assinado pela vereadora Juliana Damos. Ofício de igual teor também foi encaminhado pelo vereador Roger Mendes. E nós também recebemos um ofício dizendo que, impossibilitado de comparecer a este evento devido a compromisso institucional previamente agendado, agradece o honroso convite e transmite ao ilustre homenageado seus cumprimentos, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Eduardo Ramalho, mandando um abraço muito especial ao nosso homenageado professor nesta noite. E o presidente da Câmara, vereador Tenente Santana, pediu também para deixar aqui um abraço muito fraternal ao nosso homenageado desta noite. Ele não pôde comparecer em virtude de estar, nesse momento, também representando a Câmara Municipal no lançamento do programa Expedições Científicas e Assistenciais, que vai atender cerca de 700 pessoas aqui em Araraquara. Mas agora nós vamos à exibição de um vídeo. Vídeo esse que foi produzido pelo setor de comunicação da Câmara, e o vídeo conta um pouquinho da história do trabalho do nosso homenageado. Vamos a ele, então. Marcos Antônio Correia, professor. É farmacêutico há 37 anos. Só na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, campus da Unesp Araraquara, são 35 anos. Teve uma breve passagem pelo balcão de farmácia e pela indústria farmacêutica também. A admiração pela profissão entrou em sua vida ainda quando era criança, pois o pai era funcionário de uma farmácia, em Catanduva, cidade onde Marcos nasceu. Recorda que via o pai à noite na cozinha, passando no livro as receitas com os medicamentos controlados. Essa relação com o segmento farmacêutico, ela é bem antiga. Acho que dá para ir um pouquinho além, porque eu recordo que eu morava em frente a um hospital, em frente. E nesse hospital, do lado, tinha um laboratório de análises clínicas, né, cujo responsável era um farmacêutico, eu lembro até o nome, Sebastião de Azevedo, e eu tinha uma admiração, né, por essa atividade também. Por isso resolvi ir fazer farmácia e prestei o vestibular em 78. Ele sintetiza o que é a farmácia em sua vida. Ela é tudo porque ela faz parte hoje do dia a dia, porque meu filho também é farmacêutico, mais velho. E o mais novo é administrador, e esse filho mais velho tem farmácia na cidade, né, aqui em Araraquara. E o Marcelo, o mais novo administrador, trabalha também com farmácia. Minha esposa trabalha como funcionária de farmácia também. Então, a minha vida, né, o meu dia a dia, a minha rotina, inclusive em casa, eu ouvi falar em farmácia. Não tem. É tudo, tudo. Passou por algumas áreas dentro da faculdade e um dia optou por trabalhar na cosmetologia. É autodidata nesta atividade. Montou cursos, leu muito e em todo esse tempo trabalhando com saúde e dedicando sua vida à vida, nunca parou para pensar nisso. Eu acho que na nossa rotina, assim, no dia a dia, a gente muitas vezes esquece disso. Quando cai a ficha em momentos como esse, né? Momentos como esse cai a ficha. Puxa vida, eu trabalho na área da saúde, porque a tua rotina aqui, a cobrança, não é só da parte
farmacêutica, é a parte administrativa. Aqui dentro tem uma parte administrativa pesada, muitas vezes. Então você acaba, eu não sei, não é nenhuma uma distração, você desliga disso. No momento que eu estou recebendo essa homenagem, cai a ficha, e ela cai assim de forma marcante. Por quê? Porque, poxa vida, realmente eu trabalho na área da saúde. E qual é a ideia? É você pegar um indivíduo, né, acompanhar um tratamento, ou mesmo que seja um cosmético. Sabe por quê? Muitas vezes o cosmético não faz um tratamento específico na pele, vai sumir a ruga. Não faz. Ele mexe com o seu emocional. Ele pode trazer felicidade. Um exemplo disso. Conta que tinha uma pessoa que trabalhava com ele e participava de uma comunidade com várias senhoras que sentiam dores, tinham feridas, ulcerações. A solução estava ao alcance de suas possibilidades e conhecimento. Nós fazíamos creme em quantidade grande, fazíamos de quilos de creme e ela distribuía. Aí você fala, mas aí a gente acaba onerando o almoxarifado, a faculdade. Não, esse recurso vinha dos cursos que eu ministrava. Então eu conseguia comprar o material e a gente acabou prestando esse tipo de serviço sim. Eu acompanhei, por exemplo, um senhor que tinha lepra na perna, ulceração, né? E eu ia até a casa dele levar o gel com calêndula, barbatimão, que eram extratos vegetais para favorecer a cicatrização. Um dia chegou uma aluna desesperada que ela estava trabalhando na botânica com um vegetal específico e o vegetal era irritante, então o braço dela todo vermelho, irritando, eu corri ali, peguei um creme base lá, coloquei betametasona dentro, que eu tinha, dei para a menina, quer dizer, 10 minutos depois ela estava tudo... Então esse tipo de prática, essa vivência, ela é muito importante e não é realmente todo mundo que detém isso, entendeu? Que carrega isso. O professor Marcos Antônio já poderia ter se aposentado, mas nem pensa nisso por enquanto. E em suas palavras, na maneira como fala da profissão, demonstra o sentimento de ser farmacêutico e dá uma dica para quem quer começar. Tudo é baseado, e eu acho a forma mais simples de encaixar, iniciar o trabalho, fazer a faculdade como eu fiz, e se vai iniciar uma profissão como a farmacêutica, tem que amar, tem que gostar disso. Ele se emociona ao falar da profissão. Prova do amor cultivado por anos a fio. E hoje é homenageado por isso. É muito, muito importante para o nível de dedicação que eu tive receber uma homenagem assim. Parece que não, a gente, deixa para lá essa bobagem, não quero. Mas quando você recebe, vem o histórico na sua cabeça, né? O histórico de dedicação, o histórico do abandono, entre aspas, à própria família, né? Por quê? Porque quantas vezes eu saí daqui 10 horas da noite? Entrei pela manhã, né? Saí para o almoço e fiquei até 10 horas da noite. Você sacrifica a vida, muitas vezes em família. E eu passei por esse período. Então, ao receber uma homenagem como essa, poxa vida, como não me emocionar? Muito, muito emocionado e muito agradecido. E que paixão, hein? Vamos passar agora aos pronunciamentos desta noite. Com a palavra, o diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp Araraquara, professor doutor Luiz Vitor da Silva Sacramento. Por favor. Boa noite a todos e a todas. Em nome do professor Marcos, homenageado da noite, eu cumprimento todos os membros da mesa. E antes de começar uma palavra um pouco mais contundente aqui, como essa abertura, eu gostaria de agradecer
a oportunidade de estar nesta casa novamente, na circunstância muito grata para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que é prestigiar a homenagem de um colega, de um membro do nosso corpo docente, muito querido por sinal. E com relação a isso, eu preparei aqui uma colinha, porque pessoalmente nós somos muito colegas, muito amigos, e eu estou correndo o risco de ter muitas emoções, como foi o ano passado com relação ao professor João. Então, eu gostaria de começar, professor Marcos, essas palavras são para você. Né? Eu gostaria de começar com uma citação literária de Fernando Pessoa, que eu gosto muito e sou fã. Tá? Para ser grande e ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Essas palavras, elas tocam profundamente a nossa alma, porque foram criadas para esse fim. Elas foram ajuntadas para esse fim. E o que eu posso acrescentar a tudo isso? A tua presença. Porque é uma forma de verificar que todos nós poderíamos ter a possibilidade de estar em inúmeros locais, em inúmeras cidades, infinitas possibilidades de não estarmos aqui. Mas aqui estamos. Então, com relação a esta conjunção de possibilidades, é uma conjunção extremamente feliz. Extremamente feliz para todos nós e extremamente feliz para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, do campus de Araraquara. E como essas palavras são para você, como falar do professor Marcos sem falar na profissão farmacêutica? É impossível. E como falar do Marcos sem ser o professor? É indissociável. Então eu coloquei aqui alguns pontos como perfil do professor. Dedicação, indiscutível. A sua dedicação ao ensino, ao cuidado ao aluno, ao cuidado à faculdade, indiscutível. Amplitude. Você é uma pessoa que trabalha com amplitude. Não faz a missão do professor simplesmente por fazê-la. Amplia essa missão a todos os cantos, a todas as partes da faculdade. E uma coisa interessante na sua personalidade é uma inquietação. É uma qualidade. Esta inquietação em melhorar as coisas ficou claro no vídeo que foi mostrado. Eu estou apenas sendo redundante. Mas porque são essas as suas qualidades. Então, essa inquietação em melhorar as coisas, ela tem e trouxe, inúmeras consequências, associadas à amplitude e à dedicação, que é a expansão. E a gente sempre escuta falar, dentro do âmbito acadêmico das universidades, o tripé, que eles falam, a pesquisa, o ensino e a extensão. O seu ensino lhe concedeu muito, mas muita bagagem para trabalhar na pesquisa e na extensão. E na extensão, eu resgato que cosmetologia praticamente é uma área não valorizada cientificamente e também na extensão. E no vídeo que foi demonstrado, simplesmente o senhor fez a extensão mais simples de todas, a atenção à saúde das pessoas. Então, essa é uma qualidade muito premente da sua personalidade. E o senhor foi e é um ator que modificou essa condição da cosmetologia ser preterida. Então, dentro dos 20 anos que eu o conheço, eu vi essa sua inquietude levar você a realizar todas essas ações para valorizar a profissão e para valorizar, sobretudo, a área da cosmetologia. Tanto é que essa experiência angariada com o ensino lhe proporcionou
você também disse no vídeo, a condição de professor dos cursos. Os cursos realizados pela Associação Farmacêutica, que foram importantíssimos, né, na sua carreira e na carreira de inúmeros farmacêuticos. Inúmeros. E aí a gente multiplica essa sua dedicação, essa sua atuação nesses cursos com a saúde a partir de cada farmacêutico que foi seu aluno nesse curso. Imagina o que esse profissional ampliou além do curso que teve com você e além dos seus ensinamentos. Então, a atitude de preservação da saúde, você passou para essas pessoas e essas pessoas estão ampliando todo esse seu trabalho. E isso é uma extensão. É uma extensão de conhecimento, é uma extensão de carinho, é uma extensão de cuidado, é uma extensão de amplitude. Daí que entra a amplitude. E sem falar nessa extensão, dessa amplitude, professor, eu fui também, né, testemunha de quanto o senhor trabalhou para lançar o livro de Cosmetologia, Ciência e Técnica, né, como quase que um pioneiro, porque é um livro pioneiro na área de cosmética, que os conhecimentos esparsos, os conhecimentos que davam muito trabalho para serem reunidos, o senhor realizou, além de colocar a sua experiência, porque o livro é de autoria sua. Então, construiu uma área importantíssima dentro da nossa faculdade. Nós somos referência nacional nisso, graças ao seu trabalho. E muitas vezes, em alguns locais, né, nós trabalhamos com comissões administrativas, como o professor falou, até mesmo dentro da faculdade eu escutei: mas isso tudo é cosmética. Então, como eu convivo com o professor Marcos, isso para mim nunca foi pejorativo, era importante. Embora tenha ocorrido isso de uma outra forma. Então, é importante. E eu cheguei a falar isso. Bom, então se é cosmética, vamos conversar agora a importância disso, porque cosmética não é pejorativo. Né? Então, o professor, até nisso, no dia a dia, na nossa rotina, a gente consegue resgatar e perceber onde esse professor atuou e como ele atuou dentro da faculdade. Então, o trabalho administrativo na faculdade, foram inúmeras as comissões em que ele colaborou, né? Então, é impressionante essa diversidade de atividades do professor na faculdade. E eu destaco a chefia do Departamento de Fármacos e Medicamentos, que ele conduziu, né, por 2 mandatos, e eu tive 4. Eu acompanhei 2, né? Eu acompanhei 2. Então, eu tive a felicidade de acompanhar o professor nesses 2 ciclos, né, nesses 2 períodos em que ele foi chefe do departamento. E nós discutíamos bastante as questões administrativas da faculdade. Bom, finalmente, gostaria de ressaltar e enaltecer o trabalho e o crescimento do professor Marcos na pesquisa cosmética que ele desenvolve no departamento e também que teve uma repercussão muito forte no ensino de pós-graduação. Então, nós acompanhamos também a questão da coautoria, da co-orientação, né, dos trabalhos da botânica. Então, eu agradeço aqui formalmente, já fiz isso, mas formalmente nesse dia tão feliz para todos nós. E eu ressalto a qualidade de orientador e co-orientador de mestrandos e doutorandos. Nessa qualidade de orientação, certamente, indiscutivelmente, o trabalho ganhou corpo, ganhou qualidade, com a presença, né, cuidadosa do professor Marcos. E, para encerrar, eu gostaria de trazer para você essa noite o agradecimento da Faculdade de Ciências Farmacêuticas por toda essa extensão, por todo esse ensino, por toda essa dedicação que você fez à área farmacêutica dentro de uma instituição farmacêutica. E a faculdade, e aí eu digo, né, silenciosamente se orgulha da sua presença e da sua contribuição. E silenciosamente por quê? Porque é no silêncio que a verdadeira virtude se manifesta.
Não é necessário mais e nada além do que isso. A sua presença, o agradecimento e o silêncio. E a virtude. Então, eu gostaria de encerrar minhas palavras, dando boa noite a todos e a todas. Tá? E, mais uma vez, parabenizá-lo por essa comenda. Antes de encerrar, esqueci um fato aqui, que eu coloquei uma observação para mim. É uma alegria estar nesta casa pela segunda vez consecutiva, presenciando a homenagem do Conselho Regional de Farmácia, do Conselho de Farmácia, a 2 professores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Então, é uma honra para todos nós, né? Ana Marisa está como vice-diretora conosco, à frente da faculdade, e é uma honra para nós estarmos aqui nesta casa consecutivamente e homenageando, participando dessa homenagem a 2 professores importantíssimos dessa faculdade. Então, boa noite e agradeço o espaço. Agora passamos a palavra à diretora secretária-geral do Conselho Regional de Farmácia, Luciana Caneto Fernandes. Quanta humildade nesse vídeo, não, professor? Fiquei olhando a carinha das pessoas da plateia e todas com um sorriso assim de encantamento pela sua humildade, né? Que tanto, né? Um profissional que tanto nos orgulha. Parabéns, né? A humildade é uma virtude. Boa noite a todos. Parabéns para todos nós, farmacêuticos, né? Dia 20 comemoramos o nosso dia. Eu estou aqui representando o presidente do Conselho de Farmácia, o Dr. Marcos Machado. Por compromissos anteriores também não pôde estar presente. Queria muito, porque Araraquara é uma cidade que a gente tem muito carinho, né? Por tantas pessoas competentes que tem nessa cidade. Então, muito me honra estar aqui, representando o Conselho Regional de Farmácia, nessa linda Araraquara que eu gosto demais, representando o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, para homenagear esse brilhante farmacêutico, o professor Dr. Marcos Antônio Correia. A seccional de Araraquara tem muito que comemorar, pelo seu passado, pelo seu presente e pelo seu futuro. Marcada por projetos de lutas, pela valorização farmacêutica. Por aqui passaram profissionais ilustres que se destacam por fazerem a diferença na profissão. Quero cumprimentar o Dr. Jefferson Yashuda, representando aqui o Tenente Santana, ilustríssimo presidente dessa Casa Legislativa. Cumprimento também o Dr. Evandro, delegado regional da seccional de Araraquara, que tem desenvolvido um trabalho brilhante. A Luciane Joaquim, que é a delegada adjunta. Parabéns, parabéns por essa homenagem, né, por essa comenda. Quero cumprimentar também a Celise, a esposa do Dr. Marcos. Parabéns, né? Também os filhos, né? Temos aqui o Marquinho, que é farmacêutico, né, Marquinho? Parabéns. E também quero cumprimentar a gerente de assistência farmacêutica, a senhora Silvana Lee, representando o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva. Também cumprimento o diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, o Dr. Luiz Vitor Silva do Sacramento. E também, né, gostaria de fazer uma saudação especial a Deus, que nos motiva a colocar-nos sempre a serviço do bem. Agradeço especialmente nessa noite também o vereador Jefferson Yashuda, o autor da Lei Municipal 8.333/2014, que institui a solenidade do Dia Municipal do Farmacêutico. É importante, viu, Jefferson, reconhecer o trabalho das pessoas que abrilhantam a nossa sociedade e se colocam a serviço das pessoas.
Uma honra prestar essa homenagem ao professor Dr. Marcos Antônio Correia, farmacêutico brilhante e educador de excelência da nossa querida Unesp. Autor de centenas de artigos, livros publicados. Com sua atuação na área de cosmetologia, ajudou milhares de pessoas, centenas de pessoas, né, com seu conhecimento, não só com atendimento direto a essas pessoas, mas com seu conhecimento produzido. E por tamanha dedicação e amor à profissão, já recebeu dezenas de homenagens, essa não é a primeira. E mesmo assim, ele se faz, né, tão humilde. Essas homenagens foram merecidas, professor. Atuou fortemente também na Associação Farmacêutica de Araraquara, que sobrevive até hoje, né, e que tanta capacitação e ensinamentos trouxe aos farmacêuticos de Araraquara e região. Doutor, o senhor é um profissional que nos inspira e não há dúvidas que todos os colegas se orgulham do senhor. E em nome do CRF São Paulo, quero deixar aqui registrado nossos sinceros agradecimentos. A farmácia, ela vive hoje um grande movimento e um grande momento. Migramos de um cenário onde as farmácias eram meros estabelecimentos comerciais e hoje caminham para assumir seu papel como unidade efetiva de assistência à saúde. E isso só foi possível com a luta das entidades farmacêuticas, a união dos profissionais e o apoio de políticos que entenderam a importância dessa mudança para a sociedade brasileira, ampliando a nossa legislação. E nesse cenário, a Câmara de Vereadores de Araraquara, vereador Jefferson, se faz grande parceira da profissão. Então, também nosso muito obrigada. Professor doutor Marcos Antônio Correia, o brilho dessa noite é todo seu. Parabéns. Obrigada. Nesse momento, nós passamos a palavra à representante do prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Com a palavra, a gerente de assistência farmacêutica, a senhora Silvana Lee. Boa noite a todos e todas presentes hoje. É com grande satisfação que eu estou prestando uma homenagem em nome do prefeito de Araraquara, Edinho Silva, ao professor Marcos Antônio Correia, pela sua relevante atuação na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, que é uma das principais universidades do estado de São Paulo e também no Brasil. Eu parabenizo pela sua brilhante carreira no ensino e na pesquisa, colocando o farmacêutico em destaque com a sua trajetória profissional de suma importância para a sociedade araraquarense. Eu quero também parabenizar o nosso colega Jefferson Yashuda, pela autoria dessa lei que instituiu o Dia Municipal do Farmacêutico, que é um grande reconhecimento para a nossa categoria profissional. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar vindo aqui prestigiar esse evento e eu estou muito feliz em estar participando dessa homenagem a um professor tão ilustre. Muito obrigada. Representando o presidente da Câmara Municipal de Araraquara, vereador Tenente Santana, o autor da lei municipal que instituiu o Dia Municipal do Farmacêutico, vereador Jefferson Yashuda. Uma boa noite a todos novamente. Uma saudação ao representante do prefeito Edinho Silva, a gerente de assistência farmacêutica, a farmacêutica Silvana Lee, muito obrigado pela presença. Ao diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, professor Dr. Luiz Vitor da Silva Sacramento, muito obrigado pela presença. A diretora, secretária-geral, Luciana Caneto Fernandes, representando o nosso presidente Marcos Machado, muito obrigado por ter vindo a Araraquara prestigiar esse importante evento. Ao nosso professor homenageado,
meu professor, Marcos Antônio Correia, a sua esposa Celina, ao neto Vitor, aos filhos Marcos e Marcelo, Nora Patrícia, ao delegado do Conselho Regional de Farmácia, seccional da Araraquara, meu irmão farmacêutico também, Evandro Yachuda, a vice-diretora da Faculdade de Farmácia, Marisa, Patrícia Mastroianni, professor Chung Mantin, Adriana, enfim, a todos os farmacêuticos, ao professor João Esteu, e dizer da honra, né, de poder estar hoje aqui representando o presidente da Câmara, vereador Tenente Santana, e também sendo autor dessa homenagem à Comenda do Mérito Farmacêutico. A ideia surgiu exatamente com o propósito de destacar os profissionais farmacêuticos que atuam no nosso município e que prestam serviços de grande relevância e de destaque na nossa sociedade. Então, foi criado em parceria com o Conselho Regional de Farmácia exatamente para anualmente estar homenageando um profissional da área farmacêutica. Essa é a 5ª homenagem. Eu sempre gosto de relembrar os homenageados, né? O primeiro escolhido foi o Dr. Arnaldo Boinain, proprietário de laboratório de análises clínicas muito tradicional aqui da cidade de Araraquara. No ano seguinte, o professor Gilberto Posetti, que detém um conhecimento muito avançado na questão da homeopatia. Depois, no 3º ano, as irmãs Luzia e Ana Maria Pinceta, né, da farmácia terapêutica, que também desenvolve um trabalho no segmento farmacêutico há muito tempo. No ano passado, nós tivemos a honra de ter escolhido o professor João Esteu, né, como homenageado. E esse ano o Conselho Regional de Farmácia fez a indicação, pensou lá o nosso professor Marcos Antônio Correia. Eu tive observando o vosso currículo, professor, tem um punhado de publicações. Se a gente fosse ficar relatando tudo aqui, a gente iria longe, né? E ali eu vi também no vosso histórico, né, 37 anos já de atuação junto à Unesp. E desbravando uma disciplina, como bem disse o nosso diretor, professor Luiz Vitor, que a época que o senhor começou, né, com a disciplina, né, eu era aluno da faculdade, né, e não tinha internet, não tinha Google, né, era na prática, era nos livros, né, e depois, né, a gente acompanhou toda a vossa trajetória, né, de destaque, né, nos honrando muito. Pude participar com o senhor junto à AFAR. A gente tem aqui na Araraquara a Associação dos Farmacêuticos, a AFAR, no qual o professor foi presidente, né, junto com o companheiro Chung Mantin, estavam sempre revezando ali presidente e vice, né, uma dobradinha que deu certo, assim como o professor João Esteu também. E onde foram fomentados cursos ali para os alunos formados aí que pudessem ter um aprimoramento, né? Então a AFAR se engrandeceu em função da vossa participação, dos cursos da professora Chung e de tantos outros que puderam gerar conhecimento, né, para outros profissionais. Então, são incontáveis as pessoas que passaram, os alunos, né, que o senhor, sob os cuidados do senhor, que o senhor pôde multiplicar aí os vossos conhecimentos. E a gente fica honrado em ver um vídeo da maneira que o senhor colocou ali o amor que o senhor tem à profissão, e isso também, acredito que deixa o Conselho Regional de Farmácia, todos nós aqui, muito satisfeitos também de estar homenageando uma pessoa que efetivamente simboliza o profissional farmacêutico, né, e vivencia o prazer de ser farmacêutico, né. Esse é o propósito dessa comenda. E o senhor preenche todos os requisitos e nos orgulha muito. Então eu quero destacar também a minha esposa é farmacêutica, eu esqueci de falar dela, a Maria José, senão depois eu chego em casa e acabo apanhando, também farmacêutica, né. Muito obrigado pela presença. E desejar, professor, que essa comenda do mérito farmacêutico, né, o inspire aí para
para continuar, não aposenta não, continua multiplicando aí os vossos conhecimentos, né? Eu acho que isso é muito importante, uma família de farmacêutico, eu acho que é fantástico. Sucesso ao senhor e parabéns. E em cumprimento à Lei Municipal número 8.333, será entregue agora a quinta comenda do mérito farmacêutico ao professor Marcos Antônio Correia. Essa homenagem será entregue pelo autor da lei, o vereador Jefferson Yaxuda, pela gerente de assistência farmacêutica Silvana Lee, pela diretora secretária-geral do Conselho Regional de Farmácia, a Luciana Caneto Fernandes, acompanhados do diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp Araraquara, professor Dr. Luiz Vitor Silva do Sacramento. Vamos à entrega, então. E agora, consegue falar, professor? Oferecemos a palavra ao nosso homenageado, o farmacêutico professor doutor Marcos Antônio Correia. Por favor. Acho que não precisava, né? Mas, enfim. Vamos lá. Fiz uma colinha aqui, mas minha preocupação é com nomes. Na verdade, eu passei alguns dias, né, desde que eu recebi a notícia da homenagem, eu fiquei pensando em como proceder, o que falar, né? Então a gente fica ali tentando encontrar uma palavra que possa dar início a essa fala. E a palavra que eu encontrei chama-se tempo. Tempo. Porque o tempo, nós tratamos dele no passado, tempo presente e tempo futuro. O tempo presente é esse momento. Um momento de extrema felicidade. Pelo reconhecimento, né? Reconhecimento traz muita felicidade, né? E não sou eu que digo isso, né? Se nós pegarmos Mário Sérgio Cortella, ele vai dizer isso de forma clara, muito clara. E é a realidade, eu vivi isso, né? Quando caiu a ficha em relação à homenagem, é uma felicidade imensa, eu estou vivendo isso. Né? E essa felicidade, na verdade, é uma felicidade e, ao mesmo tempo, um agradecimento. Agradecimento ao Conselho, né? Um agradecimento à Câmara Municipal, em relação a estar oferecendo, né, um grande presente para o professor Marcos. Essa é a realidade, esse é o sentimento de momento e de presente. Passado, se eu falar em tempo passado, eu vou voltar a 1978, porque eu entrei na faculdade em 1978. E, na verdade, eu poderia dizer até um pouco antes disso, vocês viram, meu pai trabalhava como funcionário de farmácia, e eu vivi isso, eu vivi a área farmacêutica. Meu tio era proprietário de farmácia, o irmão dele. Né? Então, o meu outro tio, irmão dele, era dono de uma distribuidorinha de cosméticos. Né? Olha só, né? Lá atrás, essa relação muito íntima com o setor. Mas eu poderia também ter trilhado outros rumos. Claro que poderia.
já tinha mais ou menos definido, vou fazer farmácia, mas vejam só, com 16 anos, eu terminei o colegial. Eu fiz 17 e terminei o colegial. Eu fiz 17 anos, terminei o curso técnico em contabilidade de 3 anos. No ano seguinte, eu só faria cursinho. Por quê? Porque eu tive um bom ensino colegial, vamos assim dizer. Um bom ensino. Porém, era um momento de início dos cursinhos. E os professores que davam aula no Estado, que já estavam para aposentar, os principais, montaram um cursinho. Então, os alunos deles que faziam um cursinho, né, que era a maioria da sala, eu não fazia o cursinho porque eu estudava colégio técnico à noite, eu estudava de manhã e à noite. Então, o que eles faziam? Ele passava o exercício do cursinho para os alunos dele, do cursinho. Usava, né, a sala de aula para fazer isso. E eu tinha que me desdobrar para acompanhar. Eu fiz. Terminei realmente muito tranquilo. No ano seguinte, resolvi fazer cursinho. Mas fiquei incomodado naquele período. Com 17 anos, vou fazer o cursinho. Só o cursinho. Meu pai permitiu. Que ótimo. Né? Ele bancava. Com muita dificuldade, mas bancava. Falei, você quer estudar, eu garanto isso. Só que eu resolvi também, levantei 4 da manhã, fui na fila e me alistei voluntário para fazer o tiro de guerra, que chamavam, né? Alistamento militar voluntário com 17 anos. Fui lá, comecei a fazer o tiro de guerra. E quando eu comecei, já o primeiro susto. No dia da apresentação lá, que conhecer todo o ambiente, distribuíram as roupas, me deram um conga. A parte de ginástica, nós fazíamos com conga. Conga, para quem não sabe, todo mundo sabe, você não sabe, é um tênis. É um tênis. O conga era um tênis. E eu esqueci lá, fui embora. Né? Quando todo mundo saiu, foram dispensados, eu deixei o conga lá. Quando eu cheguei em casa, falei, nossa, esqueci o conga. Fui tirar, né, a farda, porque eu recebi o pacote. Cadê o conga? Voltei lá. Né? E aí, tive que falar com o sargento. Aí já vi como que era a coisa. Aquele homem de cara feio olhando para mim. Falei que esqueci e tal. Ficou bravo, passou falou um monte lá. E pediu para me entregarem um conga. Ele falou, que número você calça? Eu falei, 40. Ele me deu um 43. Então, os primeiros dias no tiro de guerra, né, e quando começou a atividade física, eu tinha um conga 43. Era brincadeira naquele pé desse tamanho. Mas foi muito interessante, eu estou comentando disso, porque fazer o tiro de guerra para um garoto de 17 anos, quer dizer, eu nem pude fazer doação de sangue, que na época era uma praxe e tal, né, porque eu era menor de idade. Foi muito bom, porque ali eu comecei a me destacar dentro do grupo, no tiro de guerra. Eu fui fazer um curso que eles chamavam, na época, de cabo, né? Hoje é um monitor. Naquela época a gente usava cabo mesmo, né? Não era uma faixa de monitor. E eu perdi um mês de aula de cursinho, porque o curso era à noite. Né? E aí, o cursinho, a partir daí, eu falei, bom, agora eu vou estudar aquilo que eu gosto, né? Para prestar o vestibular. E, na verdade, estudava sozinho em casa a partir daí. O tiro de guerra foi bom? Foi excelente, porque eu me tornei também o responsável, o armeiro. Sabe o que é armeiro? Eu tenho a chave, né, da sala onde estavam todos os fuzis. Eu me tornei lá dentro o guarda-bandeira. Então, no desfile, eu que dava a voz de comando. Eu recebi, no final de tudo isso, uma honra ao mérito. E quando eu jogava futebol, o sargento era do meu time com certeza, porque ele sabia que nós íamos ganhar. Então, foi uma relação muito boa, e eu complemento o que eu estou dizendo,
E por que eu estou falando disso? Porque terminado o tiro de guerra, eu tinha como possibilidade todo o apoio do sargento e dos 2 sargentos que estavam lá, de prestar agulhas negras. Eles encontraram no Marcos alguém que tinha um perfil para ser militar. E eu não quis, né? Eu pensei e não quis. O meu pensamento ainda era farmacêutico. Poderia sim, naquela época, também ter uma terceira possibilidade. Realmente jogador de futebol. Eu não tenho cara de jogador de futebol, mas era dentro de Catanduva. Eu joguei muito futebol na minha juvenil. Em time de futebol muito organizado. E quando eu entrei na faculdade, queriam que eu fizesse teste na ferroviária. Mas eu queria estudar. A minha opção era estudar, eu queria estudar, então eu deixei de lado tudo isso. Né? Então, tem algumas coisas que é importante, porque ninguém vai... Você jogar futebol, você não tem cara de quem joga futebol, né? Mas eu jogava e jogava mesmo. E aí é tão bom falar disso, porque é passado, né? E a gente sente orgulho disso. Eu ia no clube, na hora de escolher, Marcos do lado, Marquinhos ali. Um outro melhorzinho do lado de lá. Porque não era o primeiro a ser escolhido. Era o time dele. Né? Então, obviamente, que eu sinto orgulho disso, e satisfação disso. Então, eu poderia ter seguido um outro rumo. Mas a área farmacêutica me chamou. E eu fiz um único vestibular na minha vida. Um único vestibular. Unesp, Araraquara. Eu não fiz outro. Foi o primeiro ano da FUVEST em 2 fases. Primeiro ano FUVEST em 2 fases. E quando eu entrei aqui, em 1978, um novo mundo descortinou para quem vivia em Araraquara. Levava uma vida de estudo, né? E de jogar futebol. E nas férias de office boy. Hoje a gente fala isso, o pessoal vê office boy, sim, bicicletinha, fazendo entrega. Né? É um outro período. Então, 78, descortina, Araraquara. E fazer a faculdade de farmácia aqui foi, assim, muito, muito bom. Imagine, fazer a faculdade aqui, eu conheci um professor Hamilton. Eu tive aula com ele de farmacotécnica. Eu tive aula com o professor Anselmo. Eu tive aula de farmacologia com o professor Euquil. Eu tive aula, e estava chegando naquele ano, o João Aristeu. Foi meu professor. João, foi meu professor. Você estava chegando aqui, mas você tinha outras atividades fora, veio para cá. Né? Eu tive professora de farmacotécnica chamada Roca, de química farmacêutica, Roca, a professora Marta. Eu tive aula com a Maria Leonides de cosmetologia. Então, gerou esse ambiente universitário aqui na Unesp, eu me senti em casa. E tomei esses professores como referência. E isso é extremamente importante, isso ficou marcado. Se um dia eu for professor, eu quero ser como eles. Né? Isso passava pela minha cabeça. Mas como ser professor? Me formei, fui para a farmácia. E com a farmácia eu sofri bastante. Meu pai comprou uma farmácia para que eu entrasse nesse mercado. Só que quem era conhecido? Quem trabalhava em farmácia? Meu pai. E eu todo idealista. O que é ser idealista? Eu quero uma injeção para gripe. Gripe? Não. Gripe é vírus. É cíclico. Você está vindo tomar injeção porque você está no ápice. O teu organismo vai reagir. O seu organismo vai reagir.
Então, pode levar um comprimidinho tal para coriza, descongestionar o nariz, mas a gripe não vai te matar. Não quero nada, não. Saía, me deixava falando sozinho. Em 1 ano, eu já era um garoto magro, eu perdi 6 quilos de decepção. Porque eu queria orientar. Né? Eu queria orientar. E aí chegou um momento, por outros problemas familiares, que eu decidi. Eu falei com meu pai, quero trabalhar na indústria. Eu vou para São Paulo. Você tem certeza que é isso? Tenho. E em São Paulo eu convenci, fui lá para uma, como fala, uma entrevista. A gente pegava o Estadão, um jornal, ia fazer uns quadradinhos nas empresas que tinham emprego, e depois fazia a viagem para São Paulo sem dinheiro, fazia uma rota, tudo para facilitar, e eu fui parar numa empresa chamada Sintex, que precisava de alguém para garantia de qualidade, um inspetor de garantia de qualidade. Estou eu lá que nunca trabalhei como candidato a inspetor. A pessoa falou, não, como inspetor não dá. Tal. Eu não sei qual foi a minha conversa, que ele falou, não, mas eu convenci ele que ele precisava me dar um emprego. Eu não sei como. Eu sei que eu consegui trabalhar na produção. E era o que eu queria. Ele me apresentou o Júlio Viega, era um rapaz e que precisava de alguém para a produção. E eu fui trabalhar no setor de cremes, pomadas, comprimidos, e ainda com acesso ao setor de injetáveis e um setor a parte de comprimido tinha também uma parte de revestimento e uma parte de anticoncepcional, que era totalmente em separado, porque a contaminação ambiental, etc. e tal. Foi uma experiência divina. Divina. Aprendi muito. Eu sempre tive um livro de farmacotécnica. Por que farmacotécnica? Porque a primeira aula que eu tive de farmacotécnica, eu senti dificuldade. Ela foi dada, o farmacotécnico, no 2º ano de faculdade meu. 2º ano, era muito cedo. Eu senti dificuldade, convenci o meu pai, e meu pai pagou a prestação. Um livro do Prista. Esse livro passou a ser minha referência. Toda noite eu lia. Toda noite eu lia. E quando eu fui para a indústria, o cara me perguntava, eu respondia tudo. Ele falou, é esse cara que eu vou contratar. E me contratou. Foi uma experiência fantástica. Passado. Porque surgiu uma oportunidade para vir para Araraquara. Meu sonho. Até o meu sonho, por quê? Porque meu pai é nascido aqui. Meu pai nasceu na Rua 9 de Julho, casa número 1, em 1936. E meu pai foi embora para Catanduva porque meu avô trabalhava na CPFL. Meu avô era o João da Luz. Sabe o que é João da Luz? Porque ele acendia os postes. Ele foi para Pindorama, cidade do lado, e ele é responsável por acender a luz no final da tarde. E ali ele criou os filhos. E meu pai foi trabalhar numa farmácia chamada Drogadada, em Catanduva, com 12 anos de idade. Trabalhar, a princípio, como sorveteiro. Uma farmácia vendia sorvete? Vendia. Tinha uma sorveteria, era imenso, tinha uma sorveteria. Ele foi com 12 anos trabalhar lá, acabou pegando um emprego e foi até aposentar como funcionário de uma farmácia. Né? Então, daí essa relação extremamente forte, né, com o setor farmacêutico, nasce daí. O que eu enxergo assim de interessante em tudo isso é porque meu pai nasce aqui, vai trabalhar com farmácia em Catanduva. Eu nasci em Catanduva e vim me realizar, né, como farmacêutico na cidade de Araraquara. Nós fechamos um ciclo. Né? E isso tem uma importância muito grande para o Marcos, muito grande mesmo. Né? Após me formar, essa passagem, e o retorno aqui, o retorno naquele momento era para ser auxiliar de ensino. O que é auxiliar de ensino? Não faz nem parte da carreira, porque hoje nem existe mais isso.
eu estava encarregado de cuidar praticamente das aulas práticas. Eu era contratado para isso, porque a Unesp tinha pouco tempo, tinha o quê? 7 anos? 8 anos no máximo de existência. A Faculdade de Farmácia existia como instituto isolado, mas a Unesp, né, a montagem da Unesp por volta de 76, eu fui contratado em 83, era tudo muito recente. Você veio para cá quando, João? 80. Né? Então, era tudo muito recente. Então, como auxiliar de ensino, eu fui trabalhar com tecnologia farmacêutica com o professor Hamilton. Era o meu pai. Né? Meu pai, em que sentido? Meu pai, eu servia como guia, como referência para mim em tudo ali da farmacotécnica, que eu era, nessa altura, eu era apaixonado por farmacotécnica, dormia do lado do livro. Né? Então, eu aprendi muito com o professor Hamilton e também foi muito desafiador esse início, porque a falta de material, muitas vezes, fazia com que o Hamilton montasse a aula prática à noite na casa dele. Ele anotava tudo. E a aula era no outro dia de manhã, às 8 da manhã. E quando eu chegava lá, era surpresa o professor Marcos, né, que estava iniciando, que não era professor, era auxiliar de ensino, o que vai ser dado? Ele falava, vamos fazer isso. E para mim era um desafio, eu tinha que me desdobrar. Mas foi muito bom e muito gratificante, porque eu consegui dar conta. Só que surgiu a oportunidade na cosmetologia, 1 ano depois. Porque a cosmetologia, a professora Maria Leonilde, havia aposentado e estava o Luiz Carlos Toni, que nesse momento eu tenho que agradecer muito ao professor Luiz Carlos Toni, que tornou-se um grande amigo e ele era responsável pela cosmetologia. Eu não tive aula com ele. Por quê? Porque o Luiz Carlos, ele era da farmacotécnica, e quando eu tive aula de farmacotécnica, ele estava em Porto Alegre fazendo mestrado. Mas em Porto Alegre, vocês sabiam que a USP não tinha curso reconhecido de pós-graduação? E que eu fui fazer o curso em 87 de mestrado na USP, porque ele tinha sido reconhecido como tal, né? Então, nesse período, a minha sala era na cosmetologia, ou seja, o laboratório da cosmetologia me recebeu por falta de espaço. Que é uma tradição na faculdade de farmácia, né, Luizito? É uma tradição na falta de espaço. E agora cresceu e nós estamos com um problema porque não tem o que pôr no espaço, mas é outra história. Isso é outra história e nem vamos discutir isso agora aqui. Isso é bobagem, vamos deixar isso para lá, né? Mas naquele tempo, realmente, o que faltava era o espaço, né? E eu fiquei na área da cosmetologia, participei das aulas práticas, ele me convidou para vir para a disciplina, o departamento aceitou, e a partir daí começa um grande desafio, o professor Marcos vai trabalhar com a cosmetologia, e eu precisava encontrar caminhos para a aula. Encontrar caminhos para dar uma boa aula. Afinal de contas, a primeira aula, peguei uma transparência, ao tempo da transparência, coloquei lá, e saí da aula decepcionado. Não era aquilo que eu queria fazer. Passar transparência? Não. Então eu fui encontrando formas de trabalhar a aula, como eu vou entrar na sala e falar do assunto que eu quero. Vou dar um exemplo simples. Shampoo. Vou dar aula de shampoo. Definição de shampoo? Loucura. Estou na faculdade, definir. Qualquer um que está aqui define shampoo. Então, eu saio de um momento onde eu tive aula com definição para entrar num outro momento. Não preciso definir nada. As pessoas precisam acompanhar o raciocínio e eu preciso ser um condutor. Foi esse o meu pensamento. Como? Shampoo serve para quê? Básico. Limpeza. Não, mas serve para deixar o cabelo brilhante. Esquece isso. Shampoo não foi feito para deixar o cabelo brilhante. Bonito, lindo, ele foi feito para limpar. E é baseado nesse o princípio. E quando eu falo limpar, eu queria que o aluno lá enxergasse com o que se limpa. Com o que se limpa? Água. Ninguém pensa nisso. E na sala tem gente fazendo detergente. Não, é água. Água é um material para limpeza. Isso permite ao professor, ao docente, colocar lá no quadro água.
Primeiro, o material ser pensado, até porque o shampoo, 90% daquela fórmula é água. Coloco água. Agora, a água tem que ter qualidade, se eu for industrializar. Então, vamos abrindo o pacote água. A água tem características físico-químicas próprias e é incomparável com qualquer outro líquido. E você vai trabalhando, na verdade, com coisas, né, com um assunto que o aluno consegue enxergar, que faz parte da vida dele que ele já viu. Não é inventando coisas, não, o básico. Essa água serve para limpeza, mas ele vai falar, mas só com água eu não limpo. E eu vou perguntar, por que não? Ah, porque eu tenho que eliminar a oleosidade. E eu sempre brinco. Claro, é a oleosidade, que é uma forma elegante de falar sebo. Ai, sebo, professor, não me lembro sebo. Sebo. Sebo vem do animal, o animal tem sebo. E nós somos o quê? Eu aprendi que é um animal, diz que é racional. Não é? Animal racional, animal. Sebo, nós produzimos sebo. E isso permite ao professor, olha os caminhos que eu fui encontrando, permite ao professor poder comentar, olha, você produz sebo. E aí eu vou explicar o funcionamento das glândulas sebáceas, como elas trabalham. Intermitentemente. E vão revestir a tua pele. E vão revestir o teu cabelo. Quando ele entra em contato com a pele, como você transpira, ele entra em contato com a água e forma uma emulsão. São os cremes que nós usamos. Nós produzimos creme diariamente. Todo mundo aqui na sala produz um creme na superfície da pele. Então eu posso colocar extra esse creme. Então eu vou abrindo o pacote, eu vou tornando essa minha conversa com o aluno interessante. E ele vai perceber que a água não resolve, ele precisa de um tensoativo. E os tensoativos são detergentes também. Ou seja, todo detergente é um tensoativo, mas nem todo tensoativo é um detergente. E a gente começa uma conversa, e aí não tem parada. Se deixar, eu vou falando, e eu vou ligando a biologia com a química. E isso é um prazer, é prazeroso. Por quê? Porque eu vejo no aluno o brilho nos olhos deles. E são conceitos básicos, gente. Com conceitos básicos, eu trouxe para Araraquara, no curso, pessoas de empresa e de grandes empresas. Empresas grandes vinham para Araraquara para ouvir o básico. Por quê? Porque nós temos um hábito no Brasil, né, e eu já vi aluno fazendo isso, não sabemos o básico, mas queremos saber de nanotecnologia para revestimento, não sei do que. Não sabemos o básico. Vamos primeiro aprender o básico, e em cima do que é básico, nós assentamos algo sólido. Essa foi a minha ideia. E acabou dando certo, vingou. Vingou na forma das aulas com qualidade, virou na forma de cursos, que eu fui muito, muito criticado por curso. Mas na faculdade de ciências farmacêuticas, eu entrei mais de 750 vezes em sala de aula, de curso, para falar 8 horas. Mais de 700, eu acho que está indo para 780 vezes. Para falar o assunto, durante 8 horas. Então, você vai adquirindo uma experiência muito grande. Por quê? Porque eu tenho meu aluno na faculdade, mas eu tenho um aluno que trabalha na empresa e tem problemas e dificuldades. E ele vem conversar comigo sobre os problemas, e eu aprendi. Eu aprendi. Então, ministrar curso passou a ser um aprendizado fantástico, e tudo que eu quero. Eu sempre digo, eu não sei nada. Todo dia estou aprendendo, isso é fantástico. É isso me faz vibrar. E quando eu começo a conversar com o meu aluno, eu vibro, e mais, eu não tenho, assim, receio de estar errado. Não tenho receio de estar errado. Sabe por quê? Um dia eu fui ler um livro, eu até peguei o nome dele aqui, eu fui ler o livro, chama Menstruação, a Sangria Inútil, de Elcimar Coutinho, de Fora a Fora. Isso. Por que eu fui ler esse livro? Porque a minha esposa, a TPM dela,
não era... A TPM estava relacionada com a cólica. E sofria muito durante o período. Foi a cólica, né? E ela resolveu fazer um implante hormonal. Fazer um implante. Eu fui no médico junto, tal. E fez o implante. Passado algum tempo, assim, um mês depois do implante, aquela felicidade, não menstruou, não teve cólica. Mas eu não sabia se aquela era a mulher que eu tinha casado. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela olhava para mim com ódio. Com ódio. Gente, eu sempre que eu saio com ela, eu gosto que ela dirija. Ela me punha o cinto de segurança, assim, ó, puxava e cravava do lado, pá, com uma força. Eu falei, vixe, o que aconteceu? Eu não casei com essa mulher. Mudança hormonal, vou ler o livro. Peguei lá, menstruação, sangria inútil. Só que eu tive um aprendizado além com esse livro. Foi um outro aprendizado interessante. Olha, hoje é assim, depois, obviamente, conversei com ela, nós fomos no médico, ele tirou o implante, voltou à normalidade um tempo, só que depois ela entrou na menopausa. E na menopausa também tem uma mudança. Tem uma diferença hoje. Ela põe o cinto com força e fala, viu bem? Esse viu bem já é diferente, né? Onde ele fala assim, dá um tapa em você quando você entra no carro, fala assim, dá um tapa, fala, viu o amor? O amor já aliviou você, entenderam? Entendeu como que é? A mudança hormonal ela acontece, né? Para algumas mais intensa, para outros menos. Mas o que eu queria dizer desse livro é interessante, porque dentro da história, ele fala da sangria inútil. Por que ele fala da sangria inútil? Porque durante 2000 anos, a medicina trabalhou com a sangria, que era baseado nesse processo no nascimento da ideia e do conceito. A mulher com TPM, e naquela época, né, eles até deixavam ela trancada num quarto, em separado, tratavam a menstruação como algo, né, uma coisa meio absurda, mas eu estou falando 2000 anos atrás, um pouco mais. Mas quando ela menstruava, ela melhorava. E a observação fez com que Hipócrates, o pai da medicina, considerasse a sangria como algo bom, inclusive em homens, já que a mulher fica melhor, mais calma. Quando sangra, se você estiver nervoso, eu vou sangrar você e vai estar tudo certo. A ideia é essa. É sério. Está no livro. Eu falei, poxa, quando eu li aquilo, eu falei, bom, agora os alunos vão ter que me aguentar, porque eu vou falar o que eu quero. Eu posso errar. Se Hipócrates errou, eu tenho um grau de liberdade muito maior para errar. Isso me deu um alento. Porque eu era perfeccionista, não poderia errar, agora eu posso. E tudo foi acontecendo com uma leveza muito grande. Após esse período de aprendizado e de condição de aula, de ensino, e hoje no passado eu não tinha consciência disso, hoje eu tenho plena consciência do que eu preciso para falar do assunto que eu domino. Né? Se tiver um quadro aqui, vocês me dão um pincel. Só isso. Porque o resto está aqui. Isso é importante atingir. E eu atingi isso. Então é muito, muito gratificante, profissionalmente falando. Poxa vida, eu me viro muito bem em sala de aula. Eu tenho uma relação muito legal com o meu aluno. E eu gosto disso, eu sou apaixonado por isso. Né? Mas aí, o que estava para capenga? Aí fomos correndo, fiz o mestrado, fiz o doutorado e ficou capenga a parte científica. E nós fomos buscando, e eu só tenho que agradecer a muitos companheiros da Faculdade de Ciência Farmacêutica, a muitos alunos, né, colegas de trabalhos e amigos. Por quê? Porque com as parcerias eu consegui caminhar. Se eu não tivesse apoio, né, da parceria como eu tive contigo, e com outros professores, eu não teria saído do lugar. Né? Porque é muito difícil hoje. Hoje, ainda assim, nós andamos com muita dificuldade. Eu, por exemplo, hoje trabalho com uma linha de produtos com alguns ácidos fenólicos que são produzidos pelo vegetal.
E esses ácidos fenólicos têm o ácido gálico, o ácido cafeico, ácido gentísico, vanílico, ferúlico. Então, nós mandamos agora, há uns 2 meses atrás, um pedido de bolsa para uma aluna usando o ácido gentísico. Que legal a resposta. Olha, muito bom o currículo do orientador, a acadêmica tem um currículo, um histórico escolar muito bom. A parte técnica está tudo certo com a parte técnica, né? A proposta. Só que vocês vão ver a atividade antimicrobiana e antioxidante desse material, mas não tem nenhuma referência. Nós vivemos essa ciência ainda, gente. Alguém tem que ter, fora daqui, feito o trabalho e viu que tinha atividade para eu poder reproduzir. Senão, não recebo o recurso para o aluno, ou seja, o aluno não recebe a bolsa. É essa ciência. Sabe aquela história? A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores no mesmo jardim. Nós vivemos ainda assim. E quem fez isso foi uma colega, possivelmente, eu não sei o nome, não quero saber, né, que julgou e achou isso. E aí eu começo a não entender o que é essa ciência. Porque eu trabalho hoje, gente, o meu trabalho em sala é trabalhar com informação. Porque a informação bem gerida gera conhecimento. Informação tem na internet, está cheio. Inclusive tem. Aluno chega assim, professor, eu não quero lavar o cabelo com sulfato. Porque falou na internet que sulfato faz mal. Eu falei, você não quer? Que sulfato? Quem é o sulfato? Não sei, fala sulfato. Primeiro, nem sabe o que está falando. Sulfato pode ser o sulfato de sódio, tem um monte de sulfato. Ela está falando do lauril sulfato de sódio. Mas faz mal. Poxa vida, sabe onde usamos o lauril sulfato de sódio? Todo dia a gente escova os dentes. Faz espuma? Pois é, faz. Ali naquele dentifrício, tem lauril sulfato de sódio. Coloca na boca, né? Usa, faz o gargarejo, bochecha e engole um pouquinho. Todo santo dia. E aí vem, seguindo o YouTube, ou sei lá quem, a blogueira, falar que o sulfato faz mal no cabelo, externamente. Então, eu, como farmacêutico, né, eu fico assustado com isso. Mas isso é informação. É informação. O que precisa ser feito e realizado é trabalhar a informação para virar conhecimento. E é isso que eu quero. Então, quando eu dei o exemplo do ácido que eu estou trabalhando, gentísico, eu quero, na verdade, o que a gente quer fazer é tirar informação na pesquisa para que isso gere conhecimento. Infelizmente, a pessoa que está do outro lado da linha, que recebeu o trabalho para julgar, não entendeu ainda o que é isso. Ele não entendeu. Quer dizer, eu tenho que repetir coisas. Eu tenho que fazer... É aprovado se eu fizer o mesmo que o cara fez lá na Europa. Ou lá em qualquer... Aí sim, eu tenho as referências. Eu não posso ser pioneiro em absolutamente nada. Isso é um cancro. E nós vivemos isso. Né? Essa é a realidade nossa. Eu gostaria, nesse momento, de fazer uma leitura do porquê vale a pena esse trabalho realizado com meus alunos. O aniversário do ano passado, do ano retrasado, eu recebi isso aqui, dos meus alunos. Marcos, desde os primórdios da vida, as maiores preocupações dos pais são ensinar aos filhos como se alimentar, se proteger e também buscar novos alimentos e abrigos. Ao ensinar, são professores, e ao buscar, são pesquisadores. Assim, o processo evolutivo depende de bons professores e pesquisadores. Enquanto alunos de graduação e pós-graduação, tivemos professores que abriram horizontes e outros que nem horizontes tinham.
Os que nos mostraram um mundo possível, esses admirávamos e tínhamos como conselheiros, que assim como você, serviam de exemplo de cidadãos e sabedoria. Felizmente, foram muitos os luminosos e raros os opacos. Mas o que caracteriza um professor luminoso? Fácil responder. Conduta tranquila, competência, simplicidade e entusiasmo pelo trabalho. A luz que deles emana brilha no olhar de cada aluno. A turma toda se sente tocada, desejosa de aprender, de estudar mais. Esse professor, ao ministrarem uma aula, transformam conhecimento em sabedoria. E qual a diferença? Conhecimento é possuir domínio teórico-prático de uma ciência ou técnica, e sabedoria é o conhecimento acrescido de cultura ampla, entusiasmo, confiança e respeito ao aluno. Assim, o bom professor não carece mostrar sapiência, entrar em minúcias desnecessárias, se apegar às últimas publicações. Ao contrário, usa de sabedoria para apresentar uma aula clara e objetiva. O bom professor não ensina, desperta interesse. Gratidão por tudo. Quer presente maior para quem exerce essa atividade do que receber isso? Uma mensagem como essa? Né? Gente, eu teria uma lista aqui de agradecimento a todos que trabalham comigo, né? A todos do Departamento de Fármacos e Medicamento. Eu poderia estar listando aqui desde o falecido Raul César Evangelista, Ana Dória de Graça, Adélia Emília, a professora Vera, que trabalha comigo, a Maria Palmira, a Rosimeire Linhares, a professora Maria Virgínia, a Chung Mantin, a Patrícia Mastroianni, a Leila, o Marlos, o Jean, o Luiz Vitor, técnicos como a Ilza, a Margarete, a Natália, a Angélica, Rodrigo, a Evangelina, que já trabalhou comigo, a Elizabeth Molo, que foi secretária de departamento, a Maria José, que trabalhava no controle. Então, são muitas pessoas, né, que eu estive envolvido e que marcaram essa minha fase dentro da Faculdade de Farmácia. O que eu posso dizer, encerrando, é, numa única frase, dizer do futuro. Porque o futuro eu não tenho, eu não sei dele. Mas Chico Xavier diz: embora ninguém possa voltar e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Eu estou vivendo essa fase e quero fazer um novo fim, indiscutivelmente. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela homenagem e pelo carinho. Muito obrigado. Muito bem. Para o encerramento desta solenidade da Câmara Municipal de Araraquara, passamos a palavra ao vereador Jefferson Yaxuda. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos nessa sessão solene. Então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão solene da Câmara Municipal de Araraquara, que celebrou o Dia Municipal do Farmacêutico. Muito obrigado a todos e uma boa noite.